Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3 juntos, e aí você já pode se assentar. Nós estamos aqui na série Promessas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as promessas que Deus tem para a família. O Leandro, ele abriu o culto aqui, está dando risada aí, porque ele falou exatamente esse texto, 12, do 1 ao 3, e é o texto que eu quero usar como base na mensagem no dia de hoje, porque eu creio que Deus, Ele tem o desejo de abençoar, criar famílias. E nós temos aqui nessa noite o Edésio e a Amália, que estão há alguns anos, acredito, no culto conosco. Eu pedi para eles quantos dias dos namorados eles estão celebrando. Ele falou 45 dias dos namorados. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. O Edésio e a Amália, eles estão lá. Levante a mão, por favor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é uma inspiração olhar casais como esse, que há tantos anos estão cultivando o amor, construindo uma família ali com a sua filha. Para mim, com certeza, é uma referência, e é o que eu pretendo fazer, enquanto Deus me der vigor e forças para isso. Amém? Vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 3. Você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia. O Senhor disse a Abraão, não era Abraão ainda, era Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e o amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Esse texto é o chamado de Deus para Abrão. Abrão vivia com seus pais, e nesse momento Deus chama ele para sair do seu contexto familiar e ir para uma terra que ele não conhecia. E ele então seria uma bênção. Ele então seria pai de nações. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abrão tinha 75 anos quando essa palavra chegou até ele. Abrão, casado com Sara, ele não tinha filhos, mas ele recebe uma palavra, que ele seria usado como um instrumento para ser uma bênção em todas as famílias da terra. Aqui nós podemos perceber que Deus, Ele tem o desejo de abençoar todas as famílias da terra, porque Ele fala: Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós conhecemos Abraão como o pai da fé, porque ele não viu, ele não tinha garantias dessa palavra, mas ele saiu e ele foi. E hoje, através do posicionamento de Abrão, nós vamos ver aquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida, que é nos abençoar. É isso que ele diz a Abrão: em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem criou a família? Quem criou a família foi Deus. Deus criou 3 instituições na face da terra. A primeira delas foram os povos, as pessoas e os povos, criação de Deus. A segunda instituição que Deus criou, a igreja, inaugurada em Jesus Cristo. E a terceira instituição que Deus criou foi a família. As 3 instituições criadas por Deus. O homem tem muitas instituições, mas essas 3 instituições foram criadas por Deus. Deus criou a família. Deus é família, porque no início ele disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus, em Gênesis capítulo 2, quando aquele homem, o primeiro homem, Adão, estava ali naquele jardim,
Você pensa comigo, o primeiro homem, Adão, no jardim, não havia dor, não havia angústia, não havia choro, o lugar era perfeito, perfeição. Os melhores frutos, os animais não causavam dano, não eram agressivos, era um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. E se não bastasse isso, todos os dias Deus ia falar com Adão. Você imagina, todos os dias, era o paraíso, o Éden. Só que Deus um dia chegou e olhou Adão e falou: Adão, não é bom que você esteja só. Vou lhe criar uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher que lhe corresponda, uma mulher para andar ao seu lado. Então nesse momento, Deus ele olha para o homem que estava no paraíso, estava no lugar perfeito, tinha comunhão com Deus, não havia tristeza, não havia lágrimas, havia alegria, e ele fala: não é bom que você esteja só. Então Deus, ele cria um dos projetos mais lindos da história da humanidade, que é a família. Ele cria Eva, os dois, como diz em Gênesis capítulo 2, deixará pois o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse é o conceito da família, dois que deixam pai e mãe e se unem, e serão ambos uma só carne. Duas pessoas, dois contextos, quando se unem, se tornam um só, e isso é a definição de família. Essa é a origem da família que Deus criou no Éden. A família foi projetada no céu. O projeto da família começou no céu. Mas aí você pode perguntar para mim, o que isso tem a ver com Abrão? Eu gostaria de fazer duas conexões com esse texto que nós acabamos de ler, e aquilo que Deus espera de nós como posicionamento para as nossas famílias. E aqui não importa se você é solteiro, não importa se você está namorando, não importa se você é noivo, ou não importa se você é casado há 1, 2, 3, 45, 50, 60 anos. Nós podemos aprender com esse posicionamento de Abrão. Deus falou para Abrão ir para uma terra em que ele não via. Deus falou para Abrão: Abrão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abrão, ele estava num momento de decisão. Ele precisava se posicionar, mas ele não sabia o que esperava ali na frente. E às vezes é esse o cenário que acontece nas nossas vidas em relação à família. Ao solteiro é o seguinte: será que um dia eu vou casar? Será que um dia vai chegar a minha vez? Eu já me perguntei isso. Chegou a minha vez. 3 anos de casado vou fazer nesse mês, para honra e glória do Senhor. E eu escrevi uma carta para a Rebeca hoje, e eu quero aumentar essa família. Escrevi Dia dos Namorados, né, ser romântico, aquela coisa. Ela não está aqui, está trabalhando, mas é uma bênção na minha vida. Mas os solteiros talvez eles perguntem isso: será que um dia eu vou casar? Talvez o que está namorando ele pergunta: será que essa é a pessoa que Deus tem para mim? Será que essa é a pessoa que Deus projetou para mim? E aqui tem um questionamento que muitas pessoas fazem: será que Deus ele criou uma metade para a sua laranja? Será que sim? Será que não? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus nos criou pessoas inteiras. Deus ele abençoa a família, e Deus ele nos dá a condição de escolher amar a pessoa que nós vamos passar o resto dos nossos dias. Eu creio nisso, porque está escrito lá em 1 Coríntios 7:39, não precisa abrir, Paulo falando a respeito das viúvas. A mulher está ligada ao seu marido enquanto o marido viver, mas se o marido morrer, a mulher fica livre para casar com quem ela quiser, mas somente no Senhor. Então, para você que está solteiro, um conselho está aqui: case com quem você quiser, mas que seja alguém que esteja
no Senhor. Porque quando nós somos inteiros em Deus, nós estamos prontos para nos relacionar com outra pessoa inteira em Deus, nos unir e formar uma só carne. E o que é isso? Não é diferente do posicionamento de Abraão, porque ele foi para uma terra a qual ele não via. E o casamento, a jornada 2, ela é uma jornada. Você não sabe o que lhe espera ali na frente, mas você precisa crer que há uma promessa de Deus sobre a família. Você precisa crer que há uma promessa de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Você precisa crer, você que é solteiro, que Deus, Ele deseja gerar famílias. Deus, Ele deseja abençoar famílias. Então Deus quer usar você para se unir com outra pessoa do outro sexo oposto, para vocês se unirem e gerarem uma família. Porque através da família a sociedade é sustentada, a igreja é sustentada, as organizações crescem. Deus, Ele deseja gerar família, e nós precisamos crer nisso. Eu não sei o momento que você vive na sua área sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida 2, mas você precisa crer nessa palavra. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez você não está conseguindo ver que terra é essa ainda, mas creia na promessa do Senhor. Creia que Deus abençoa a família, e permaneça firme, lute pela sua família. Ações práticas que nós podemos ter em relação à nossa família: orar pelo nosso futuro cônjuge. Você que é solteiro, ore pelo seu futuro cônjuge. Não só ore pelo seu futuro cônjuge, ore pelos seus futuros filhos. Eu faço isso. Antes de conhecer a Rebeca, eu já orava pela minha esposa, e orava pelos meus filhos, e falava: os meus filhos servirão ao Senhor. Os meus filhos, eu já vejo meus filhos aqui sendo apresentados ao Senhor. Eu já vejo isso, e eu oro por isso. Esse é o meu posicionamento, e você pode fazer o mesmo. Interceda pela sua família, interceda pelos filhos dos seus filhos, porque eu não sei o que aconteceu na sua história, eu não sei as feridas que talvez uma família disfuncional causou a você, mas Deus quer usar você, a sua vida, para a partir de você criar uma nova história, para que os seus filhos não sofram o que você sofreu, os filhos dos seus filhos não sofram o que você sofreu, os filhos dos seus filhos não sofram o que você sofreu. Então interceda, seja a pessoa que vai se colocar na brecha, seja a pessoa que, mesmo que a circunstância você não entenda, não consiga compreender, você está orando, você está intercedendo. Mesmo que pareça tarde para você encontrar alguém, creia na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. É Deus que levanta uma esposa sensata para colocar na vida de um homem. Por mais que um pai queira o bem para o seu filho, ele não pode escolher com quem ele irá casar, mas Deus, ele pode colocar alguém, homem na sua vida, mulher na sua vida, que será uma bênção para você. Enquanto isso não chega, você deve orar por isso. Eu sou da opinião que a pessoa deve orar para namorar, sim, orar antes de conhecer a pessoa, orar para conhecer a pessoa, porque depois que você já está conversando com a pessoa, que você já tem sentimentos, por que você vai orar? Você não orou antes para Deus preparar alguém? Você não orou antes, como o Leandro disse, para ser uma mulher de Deus, uma mulher assim, assim? Agora que Deus colocou, agora você não ora, agora você conhece, agora você observa, agora você olha a família, agora você olha o contexto, agora você olha o que ela tem de bom, agora você olha o que ela tem de mal, o que ele tem de bom, o que ele tem de mal. Porque o namoro é isso, é você conhecer, para que um dia os dois tomem a decisão de entrarem na jornada chamada casamento. E depois que casou, o pastor Daniel me falou isso: eu casei com a filha do pastor. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, eu vim para a igreja, casei com a filha do pastor, né?
Ou pode ser um grande problema, ou pode ser uma grande bênção. Eu estou crendo que é uma grande bênção. Mas ele falou assim, ó, enquanto você está namorando, abre bem o olho. Depois de casar, fecha o olho. Você não vê mais nada. Agora você embarcou, agora você vai remar, meu amigo. Agora você vai até o fim. E é isso. Nós precisamos orar quando se deve orar. Agir quando se deve agir. E isso vale para os homens. Porque eu escuto de muitos homens, não, eu estou esperando em Deus. Meu irmão, esperar em Deus, você tem que agir, cara. Você tem que observar. Você tem que olhar, cara, aquela pessoa me interessa. Eu vou me aproximar. Eu vou chamar para um café, eu vou conversar. Eu vou me apresentar, eu vou mostrar que eu existo. Porque só orar não resolve. Deus criou a fala. Deus criou a língua de Adão. Por que Deus criou a língua, se Deus não ia criar a mulher para lhe corresponder, para eles conversarem? Deus te deu uma boca, Deus te deu perna, Deus te deu uma cara e a coragem. Vai, seja forte e corajoso, haja. É isso, nós precisamos ser intencionais, porque quando você não tem ninguém, o orar é válido. Mas quando você tem alguém que você observa, você deve agir. E quando você é casado, agora você tem que ser intencional com a sua família, em cuidar da sua família, em zelar a sua família, em cultivar a sua família. Porque você tem que crer na promessa que Deus vai abençoar a sua família. Você tem uma palavra de bênção e você fala, eu quero pegar essa bênção para mim e para minha família. Não acredite quando as pessoas falam que casamento é algo ruim, que família é algo ruim. Não é porque pessoas tiveram experiências que feriram, que o projeto de Deus se torna inútil. O projeto é bom, a idealização é boa. O problema é que às vezes as atitudes, o pecado, as distorções fazem com que a família se torne disfuncional. Mas Deus, Ele tem a condição de transformar qualquer família, qualquer relacionamento. Deus, Ele tem a condição, o Espírito Santo, de intervir em um relacionamento e mediar aquele relacionamento. É por isso que em Eclesiastes diz, olha o que diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. Porque no versículo anterior diz, é melhor serem dois do que um. Se alguém quiser dominar, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Jesus entra num relacionamento, esse cordão não se rompe com facilidade. Seja você solteiro, casado ou namorando, convide Jesus para a sua vida. Porque aonde está a presença de Deus, aí Ele vai lhe guardar, aí Ele vai lhe proteger, aí Ele vai impedir que os tropeços aconteçam, que os erros aconteçam. Porque o ser humano é impetuoso, ele age no calor do momento. E muitas vezes as decisões tomadas às pressas têm consequências muito sérias. Mas quando Jesus está mediando, quando Jesus está no nosso coração, Ele nos conduz para o caminho correto. Ele nos conduz para a pessoa correta. Ele nos torna a pessoa correta. Porque também você não pode buscar a pessoa correta se você não for a pessoa correta. Para você encontrar alguém de Deus, seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa conectada com o Senhor. Busque ao Senhor. E no tempo certo, Ele fará a obra. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque por algumas vezes eu coloquei no meu projeto. Todo ano a gente faz campanha de gratidão e propósito. Esse ano eu vou namorar. Eu botei, até que eu namorei. Quando eu namorei, eu falei, agora eu vou casar. E agora no meu projeto tá que eu vou ter filho. E depois que eu ter, vai ter de novo. E é assim que eu vou, de fé em fé. A nossa vida, é engraçado, mas a vida do cristão é assim. É como a luz da aurora, a vereda do justo, ela vai brilhando cada dia mais, até ser dia completo. A sua vida financeira, ela foi projetada por Deus, para ser como a luz da aurora, brilhar cada dia mais, até ser dia completo. Então coloque sua vida financeira diante de Deus, coloca no projeto. Senhor, eu quero que o meu dízimo seja o que eu ganho de salário hoje.
Eu já fiz essa oração, eu já fiz esse pedido para Deus: Senhor, eu quero que o meu dízimo seja o que eu ganho de salário hoje. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na minha vida. Agora travou um pouco, mas eu estou orando, porque eu declaro que na minha vida, na minha família, o dinheiro será uma bênção. Vai ser uma bênção na vida da minha esposa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Vai ser uma bênção na obra de Deus. Eu quero ter a condição de poder abençoar as famílias, abençoar as pessoas, abençoar as vidas. E Deus faz isso como? A partir da família. A partir da família. Então, entenda o momento em que você está vivendo e se posicione nisso, crendo na promessa, sem você ver a terra, sem você conhecer a pessoa. Creia na palavra de Deus. A segunda observação: Deus falou para Abrão sair do seu contexto familiar e sair do seu contexto geográfico. Abraão precisava se mover, sair do seu contexto territorial, cidade, sair do meio da sua família. Para uma família ser gerada, uma família precisa ser abandonada. Abraão, ele precisou sair, e esse é um retrato do que é o casamento, porque para você casar, você precisa sair da geografia da sua casa, e você precisa sair do colo da mamãe, ou do colo do papai cuidando das coisas, da mamãe cuidando das coisas, e agora você precisa se posicionar. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é o retrato do casamento. Deixará o homem, pois, pai e mãe, une-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Tem um texto que Jesus disse: e Deus os fará uma só carne. Deus os une e o torna uma família. Para Deus gerar uma nova família, uma família precisa ser abandonada, e nós precisamos nos mover. É isso que eu tenho tentado falar para você, e que o Senhor leve essa palavra para o seu coração. Nós precisamos nos mover, para que a família que Deus projetou para nós seja criada. Deus, ele deseja abençoar a família. Jesus disse, eu repito: assim já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. É Deus que une o casal. E você precisa crer que Deus também, ele sustenta o casal. Deus não larga, Deus não desiste, Deus, ele vai até o fim. Só que às vezes é difícil você entrar no desconforto, porque há muitos tabus em relação a relacionamento, casamento. Eu não tenho recurso para casar. Eu vou primeiro morar junto, experimentar, para depois eu ver se é o que eu quero. Não, seja fiel ao princípio do Senhor. Até a Rebeca, ela é mais firme do que eu nisso. E aí quando a gente está em família, a gente fala: não, agora a família minha é eu e o Gabi, vocês são meus parentes. E o pastor Daniel já fala, né? Viu só o que dá? Criar filha, quando cresce, está aí. Ele fala isso aí. Mas é assim. O pastor Eurípides, aqui no seminário familiar, ele deu uma ilustração muito linda, na qual ele até eu fui uma das pessoas que ele usou. Os pais criam os filhos para o mundo. Os filhos sempre vão ter os pais, mas os pais criam os filhos para o mundo. Tem um Salmo 129, se eu não me engano, que diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Eles foram projetados para ir além. O que é isso? É Deus multiplicando as famílias na terra. É Deus fazendo cumprir a palavra que Ele deu a Abraão. Famílias que vão gerando famílias. Porque o filho, ele nasce, ele cresce e um dia ele vai. Esse é o projeto do
do Senhor. Os filhos, Salmo 127, quase, né? Errei por 2. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Você que tem filhos, creia que o seu filho foi projetado por Deus para ir além de onde você foi. Profetize isso sobre os seus filhos, profetize isso sobre a sua família. Os meus filhos vão ir além de onde eu fui. Para finalizar, a relevância da família. Josué Gonçalves tem uma frase que diz: nenhum sucesso justifica o fracasso na família. A família traz propósito para a vida de uma pessoa. A família é a base da sociedade. A família é a referência da próxima geração. A família é o lugar onde a próxima família vai ser treinada. A família é um lugar de milagres. A família é um lugar onde a bênção de Deus se manifesta. Eu costumo falar isso para os meus amigos solteiros, que enquanto você está sobre a tutela dos seus pais, você está sobre o guarda-chuva deles. Mas quando você sai da tua família para criar uma família, agora a guarda-chuva é você. E a bênção de Deus, ela vem numa medida diferente. Nós precisamos crer que Deus tem o desejo de abençoar as famílias. Amém? Amém? Convido você a se colocar em pé. Hoje eu gostaria de fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar para vir aqui na frente, você que quer orar pela sua família, colocar a sua família diante de Deus. Talvez você nem conhece ainda, mas você vai vir aqui e você vai falar: Senhor, eu consagro o meu casamento ao Senhor. Eu consagro os meus filhos ao Senhor. Talvez você está noivo, você vai vir aqui, você vai colocar o seu casamento diante de Deus. O seu futuro lar, sua futura casa. Você talvez é casado há tantos anos. Você vai vir aqui e vai orar pela família que Deus já lhe deu. Eu gostaria de convidar você. O Ageu vai estar ministrando louvor aqui em cima, para você vir aqui dobrar os seus joelhos. Você que deseja colocar a sua família diante de Deus. Os pastores vão estar aqui também, então os pastores vão orar, vão consagrar a família. Amém, glória a Deus. Vem aqui na frente, coloque sua família diante de Deus. Não importa se você é salva-vidas, não importa se você está servindo essa noite. Eu gostaria que você fizesse esse ato profético pela sua família. Eu creio na bênção de Deus para você e a sua casa. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
tua bondade me seguirá, Eu me me rendo a ti, Te dou meu ser, entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor. Você pode permanecer assim como você está. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, está aqui, Pai, todas essas pessoas, Pai, representando, Pai, histórias, Pai, representando aqui famílias, Pai, sentimentos, corações. Eu oro que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor derrame, Pai, da Tua presença, Jesus, da Tua paz, Pai, qual seja a situação, Pai, corações aflitos, Pai, famílias, Pai, que estão passando por dificuldades, Pai. Eu oro aqui pela bênção do Senhor, Pai, que o Senhor levante aqui nessas pessoas, Pai, famílias que serão referências nessa sociedade, Pai, famílias que serão o padrão do céu nessa sociedade, Pai, famílias que refletirão a Tua graça, Pai, famílias que vão gerar filhos para o Senhor, Pai, não filhos para as drogas, para a perdição, mas filhos para glorificar o nome do Senhor, filhos para servir ao Senhor, Pai, filhos que irão casar com uma mulher ou um homem de Deus, irão constituir uma família de Deus, irão ser uma família referência para as famílias ao redor. Que cada um aqui, Pai, possa testificar da bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre sua família, Pai. Que cada família aqui, Pai, possa receber a bênção que o Senhor decretou para Abrão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, Pai. Então eu oro nesse momento e profetizo, Pai, a bênção do Senhor sobre essas famílias, Pai. Conserta os caminhos, Pai, endireita as veredas, Pai, e que cada um aqui, Pai, possa testemunhar, Pai, da bênção que o Senhor irá derramar sobre a sua casa e sobre a sua família, Pai. Que o Senhor mande os recursos, Pai. Que o Senhor, Pai, abra as portas, Pai, de um lar, de uma casa, Pai, um apartamento, famílias que estão buscando um lugar para morar, Pai. Pessoas que estão buscando, Pai, orando por alguém para casar, Pai. Nós oramos aqui que o Senhor apresente, Pai, homens e mulheres de Deus, Pai, porque nós cremos, Pai, que as famílias dessa igreja, Pai, ganharão essa cidade para o nome de Jesus. As famílias dessa igreja serão referência. O divórcio não tem vez, o divórcio não tem voz, mas sim a bênção do Senhor, Pai. Os casais se respeitando, se amando, sendo exemplo para os seus filhos, Pai. Todos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós oramos, Pai, declaramos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a sua melhor salva de palmas a Deus. Que Deus abençoe cada família aqui representada no nome de Jesus. Creia que Deus deseja abençoar a sua família. Amém, amém. Gostaria de convidar a projetar. Você pode também abrir na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23. Hoje é noite de nós lembrarmos, trazermos à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz. E na palavra de Deus está escrito: porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. O Senhor foi moído por causa de nós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Um homem e uma mulher, antes de ter uma aliança com outro homem ou com outra mulher, precisa primeiramente ter uma aliança com Deus
Todo-Poderoso. Uma aliança no sangue poderoso de Jesus. E nós, ao participarmos da ceia, nós estamos trazendo à memória a aliança que nós temos com Jesus. Você não é fiel à sua esposa ou ao seu marido tão somente por causa dele. Você é fiel à sua esposa e ao seu marido porque você tem uma aliança com o seu Deus. Você não é fiel lá no seu trabalho, com os seus negócios, somente por causa dos seus negócios. Você é fiel lá no seu ambiente de trabalho porque você tem uma aliança com o seu Deus. E nós, ao participarmos da ceia, nós precisamos trazer à memória a aliança que nós temos com Jesus Cristo, a obra que Ele realizou por nós naquela cruz, não pelo nosso merecimento, não por aquilo que nós fazemos de bom, mas pela sua graça e a sua misericórdia. Então, ao participar da ceia, você precisa estar consciente disso, que você está anunciando, declarando que você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Jesus Cristo e com a sua palavra. Os elementos serão distribuídos. Ao som desse louvor, vamos participar da ceia do Senhor com alegria no nosso coração. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Com a cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Alguém não recebeu os elementos, por favor, faça um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do corpo de Jesus que foi moído por você e por mim. Participemos. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, em memória da nova aliança do sangue, no sangue de Jesus. Participemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de sermos corpo de Jesus. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo com muitos membros aqui, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, na tua obra, Pai. Que nós possamos ser curados pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus, pela obra do Senhor naquela cruz. Nós fazemos menção do teu sacrifício, Pai. Que nós possamos viver de uma maneira digna do Senhor, uma maneira que glorifica o nome do Senhor, uma maneira que engrandece o nome do Senhor. Dessa maneira, Pai, nós oramos e
nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.